Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Aqui do meu lado, Diego. E aí pessoal, tudo bem? Diego, líder de projetos da WePlan. Aqui também com a gente o Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Expansão da WePlan. Maravilha, e hoje temos uma convidada. Ismael pode fazer as honras aí, apresentar quem é a nossa convidada de hoje. Especial, né? Todo convidado nosso é especial, mas a Thalita é uma pessoa que eu considero muito parceira de longa data aí de trabalho. Trabalhamos junto dentro da loja, nesse chão de loja, que foi uma baita experiência para nós dois, né? Aprendemos junto e é isso aí. Seja bem-vinda, Thalita. Hoje vamos falar contigo hoje. Arquitetura, credenciamento. Bem, tudo bem, pessoal? Eu sou a Thalita Dal Santo, eu sou arquiteta. Agradeço muito o convite dos meninos para estar falando um pouquinho para vocês da minha experiência. E como o Ismael falou, a gente aprendeu muita coisa junto e muita coisa com outras pessoas que passaram no nosso caminho e estamos aí para transmitir esse conhecimento para todo mundo. Maravilha, galera. E é especial hoje porque é o episódio número 40. Então a gente tá aí a 10... Quarentou, é. Então eu sempre falo, né, que nos 10 em 10 a gente tem que comemorar, né? E nada melhor do que trazer uma credenciada para falar aí sobre a experiência. Falar as experiências do dia a dia, né? Olha a minha honra aí, comemorando o 4.0. Né? Agora vai ser 4.0 turbo, né? Não é qualquer coisa. E a gente deixa para falar só na hora, para não criar muita expectativa no convidado, né? Essa é a pegadinha do episódio. Olha a coincidência. Dia do empreendedorismo feminino. Olha só. Eu não escolhi esse dia, mas fechou perfeito, né, cara? É o universo. Hoje, quando eu vi e sabia que tinha o nosso podcast, eu fiquei bem honrada, assim, de falar um pouquinho sobre isso. Como as mulheres estão ganhando espaço dentro do nosso meio, né? Como as mulheres estão se destacando em muitas áreas, não só na nossa área de arquitetura, mobiliário, em outras áreas também que precisam de gestão, precisam de cuidado, e as mulheres têm essa visão de um todo, né? E se destacando cada vez mais. Maravilha. Thalita, a gente sempre faz aquela perguntinha básica. Eu acho que você já ouviu, porque você deve consumir nossos podcasts. Quem é a Thalita na fila do pão? Conta pra nós aí tua história, de onde que tu veio, o que você estudou. Então conta pra galera que tá curiosa. Lá. Apesar de eu gostar muito de carboidrato, a gente tem que cuidar com a fila do pão, né? Então, às vezes eu interrompo. Boa. Vamos lá. Eu sou a Thalita, sou formada em arquitetura, me formei na UNO Chapecó. Apesar de ter me formado ali, eu fiz 4 anos na Univale também, em Balneário Camboriú. E a minha experiência na arquitetura dentro da faculdade, ela foi bem extensa. Eu demorei muito tempo para me formar. Foram 14 anos especificamente. Fez 2 vezes? Eu fiz 2 vezes. Mas pelo menos pode bater no peito e dizer que terminou, né? É isso aí. O nosso CEO aqui não pode falar isso, né? Mas nem tudo eu. bem, a gente Na verdade, assim, que... eu nunca levei a faculdade como prioridade. A minha prioridade era a arquitetura. Então, eu trabalhei muito durante a faculdade. Eu queria adquirir o máximo de experiência que eu podia. E eu não queria sair da faculdade com um título. Eu queria ser aquele profissional. E para isso, a gente precisa de experiência. Não vai ser só um curso de arquitetura e um diploma em 5 anos e meio que vai te dar essa postura. Então, durante todo esse período, eu trabalhei em chão de loja, trabalhei em muitos setores dentro da área. E que quando eu me formei, eu consegui me sentir um profissional apto a sair no mercado de trabalho e atender um cliente e atender bem, com firmeza, com convicção do que eu vou apresentar para o meu cliente. Então, para mim, valeu. Apesar de ter sido longo o meu período de curso, valeu muito a pena, porque hoje eu tenho segurança, né, dentro da área da arquitetura. E, além disso, eu tive um filhinho no meio do caminho, que também fez parte do processo, que, vamos dizer assim, interrompeu uns aninhos aí da faculdade. Essa é uma desculpa boa, né? Sempre tem. Não tem argumento contra isso. E faz acelerar, né, as coisas, ainda mais a necessidade de entrar uma renda, de ter aí uma organização financeira. De prosperar, né? Tem um motivo a mais. A gente começa a se perguntar, a gente tem menos tempo do que antes e tem que fazer mais. Porque o normal do profissional, né? À medida que ele vai escalando, né? Escalando posições ou empreendendo, como é o caso da Thalita, é fazer cada vez mais. Você não trabalha para fazer menos. Né? Quem empreende não deve pensar que vai trabalhar menos ou ter mais tempo. É pelo contrário. Então a gente começa a fazer essas contas. Poxa, antes eu não tinha
né? Eu tenho o John lá, meu filho. Eu não tinha o John. O que eu fazia com o meu tempo? Se hoje eu tenho, né, tenho que dar atenção, tenho que cuidar dele e ainda consigo fazer todas as coisas que eu quero fazer. É bem bacana isso. Eu acho que aqui a gente tem essa experiência de amor paterno e materno, né? E eu acho que os filhos, eles estimulam. A gente consegue dar conta de muitas coisas. E fazendo a deixa com o empreendedorismo feminino, que a gente comemora hoje, né? As mulheres que são empreendedoras, são mães, são mulheres, cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam de tudo e ainda tem tempo de estudar. Então, realmente, a gente é merecedora desse dia, né? Com certeza. Isso aí, parabéns. E a Thalita, pelo que eu conheço, ela transcorreu em vários cargos, né? Esteve em várias posições na experiência de trabalho. Conta um pouco aí, Thalita, eu sei que tu passou pelo RH, foi por tudo. Como que ela se conectou com a WePlan? Essa seria a pergunta, foi por meio do Ismael, ela já falou no começo, mas conta um pouco dessa história, como é que você se conectou com o Ismael, então, né? Sim. Então, na verdade, assim, a minha experiência dentro, profissionalmente falando, né? Eu cheguei trabalhando numa recepção, da recepção eu fui para um financeiro, passei para o RH, como o Ismael falou, e aí fui para chão de loja, e depois disso passei a ser autônoma. Então, quando eu conheci o Ismael, foi dentro de uma empresa que a gente trabalhou. Comecei trabalhando nessa empresa como financeiro da empresa e fui crescendo até chegar à parte de projetista a coordenadora de projeto e, finalmente, como coordenadora de loja, né? Dentro desse processo de experiência profissional, eu tive muitas pessoas que também me estimularam pelo meu perfil de liderança. Eu sempre tive um perfil curioso, um perfil que queria aprender, que queria saber mais, que queria saber se destacar dentro da profissão, e eu tive muitas pessoas que me ajudaram, e uma delas também foi o Ismael, que agregou muito profissionalmente para mim dentro da SSA, que a gente trabalhou junto na época, e trabalhamos junto na Macromóveis também. E foi também uma cerejinha no bolo, colocando a minha pulguinha atrás da orelha para empreender sozinha também, profissionalmente falando, montando meu escritório de arquitetura. A provocação veio dele, então foi ele que deu a força. O culpado. Gente, podem culpar. Eu fiquei curioso, Thalita, esse salto do financeiro ou da gestão ali para o chão de loja, para o vendas, qual foi a tua ideia de mudar? Principalmente, o que conta para todo mundo? Grana. Cifras, dinheiro. Money. Isso aí. Que assim, quando você tem uma profissão, por exemplo, financeiro, RH, você tem uma renda fixa. E as rendas variáveis, elas contam muito mais, financeiramente falando, do que as rendas fixas. Então, eu tenho uma renda fixa, eu tenho uma estabilidade. Tem. Mas você vai ter uma zona de conforto, tu tá sempre dentro daquilo. Quando você tem uma renda variável, um mês eu tenho 0, o outro mês eu tenho 20 mil, você começa... Depende de você, exatamente. Né? Você começa a sair da tua zona de conforto. O que eu faço para ter entre 20 e 50? Não entre 0 e 20, né? Então você começa a sair da zona de conforto. Uma boa dica para os estagiários, quem está começando na área. Sabe que assim, uma proposta para mim dentro do meu escritório é trabalhar com comissionamento para os meus estagiários. Por quê? Eu acho que sempre que você ganha um rendimento sobre algum trabalho, você tem uma dedicação maior. Além de você ter um ganho maior, que financeiramente é muito bom, você também se compromete mais a entregar aquilo, né? Porque eu também estou recebendo, eu também tenho um comissionamento, eu também preciso entregar mais produtividade para ganhar mais, né? Então eu acho que essa renda variável, ela estimula muito você a querer trabalhar na parte de vendas, né? Quando eu passei a ser gerente de projeto, gerente de loja, eu tinha uma renda fixa um pouquinho maior, mas também tinha renda variável. Porém, eu ainda preferi trabalhar como vendedora, com projeto, com venda dentro da loja. Porque além de você ter uma renda maior do que até mesmo um gerente, né? Você consegue ter a experiência de conhecer muitas outras pessoas que te dão novos negócios. E o gerente, às vezes, ele fica um pouco mais engessado dentro do administrativo mesmo, né? Hoje, com o escritório, esse percurso comercial me ajuda muito a vender os meus projetos. Porque o arquiteto, que ele só é técnico, só sei fazer projeto, ele não tem oratória ou não tem uma comunicação comercial, vai ser muito difícil dele fechar o projeto dele, apesar de ele ser o melhor profissional do mundo, né? Ele ser uma nota 10. Eu acho, né? Se vender o teu produto. Às vezes o profissional é nota 10, eu sou nota 7, mas eu sou tão bom de falar e de convencer o meu cliente que eu vendo, né? Que eu vendo o meu projeto.
Isso, e o que ficou bem claro é que a Thalita entendeu como que funciona a meritocracia, né? A palavra é essa. Você vai... Eu ia dizer meritocracia pura, porque depende de ti, Depende a de você, performance, embora simplesmente de tenha um você. fixo, E você né? não fica arrumando desculpa porque não atingiu os objetivos, porque alguém não te ajudou. Não, você vai atrás, corre e faz acontecer. Exatamente. É isso. E assim, falando disso, assim, falando um pouquinho sobre o meu credenciamento da WePlan mesmo, que também fornece uma renda variável. Então, quando eu saí aí da loja, né, e resolvi montar o meu escritório. Você sobreviver hoje pensando só em projeto é difícil. Você não está oferecendo um diferencial para o teu cliente. Você está oferecendo o que qualquer escritório de arquitetura obrigatoriamente tem que oferecer para o cliente, o projeto. Isso. Quando você oferece uma solução um pouco mais incorporada, que seria, por exemplo, a questão dos móveis planejados através de um credenciamento. Além de você fazer todo o teu projeto numa base, aonde ele já vai ir por uma indústria, então não vão existir divergências do que eu estou projetando, que até nós estávamos conversando, eu sou uma pessoa que é um pouco centralizadora, eu gosto de... Se fosse um pouco, né? Mais um. Eu sou totalmente controlador, sabe? Então, se eu projetei uma coisa amarela, eu quero que ela seja amarela até o final. Porque eu não fiz o amarelo só porque eu acho o amarelo bonito. Ele vem de um conceito. Ele vem do porquê da marca. Como eu tô trabalhando muito com corporativo, eu tô frisando muito em cima disso, assim. Dentro das marcas, cada corporativo tem um conceito. Tem um porquê da sua marca, um porquê da cor da sua marca. E quando você pensa no projeto, tu pensa em tudo isso. E às vezes, quando você, por exemplo, faz o teu projeto, vai mandar para um terceiro executar. Você tem que mudar a cor, você tem que mudar a forma de como você projetou, ou às vezes mudar o teu projeto em si. E isso perde a identidade do porquê que eu projetei aquilo, né? É um novo projeto em cima do projeto aprovado. E isso é uma coisa que me incomoda. Que como eu sou uma pessoa centralizadora, os meus bebês, eles têm que ser produzidos como eu pensei, né? Então, de fato, por exemplo, eu vou fazer um projeto dentro da WePlan, ele vai ser produzido lá pela indústria que eu escolhi, dentro do credenciamento ali, que vocês me sugeriram, de acordo com o que eu projetei. Isso é uma coisa que me deixa muito satisfeita. Eu sinto muita insegurança também quando aquilo que eu concebi começa a fugir do meu controle. E isso é do perfil da pessoa. E precisa ficar passando pela mão de outras pessoas que vão mudando e não vão te informando o que fizeram, né? E o que mais me assusta... Às vezes tu só vai ver lá, pronto. E aí é tarde. Assim. Mudar não é o problema, mas o que mais me assusta é pontos de falha. Fica muito suscetível à falha. Então você talvez vai perceber isso lá na frente. O meu medo é esse, quando tem que ficar adaptando muito, consertando muito, alterando muito, eu tenho essa sensação de que em algum lugar vai estourar uma falha, vai dar um problema e eu vou pagar por isso depois. O nome técnico para isso é compatibilização de projeto, né? Isso, a gente já falou bastante. A gente fala muito disso e bate muito na tecla, que é alguém que pensou, como a Thalita comentou, tecnicamente e conceitualmente naquela espessura, naquela cor, para aquele determinado cliente. Exato. E aí passa para alguém que pode interpretar. Às vezes não é nem na maldade ou, né, vou baixar preço, mas interpreta de maneira diferente. E ali começa a baixar o nível do projeto ou não se identificar mais com as características. E, gente, assim, né? Vou falar para vocês. Imagina vocês como meu cliente. Tô apresentando um projeto para vocês e eu tô justificando do porquê que esse copo vai ser transparente. Tô fazendo toda uma encenação e o porquê que eu pensei. E às vezes pode ser que eu até tive um devaneio lá de madrugada e desenhei aquele copo transparente. E aí chega no momento de executar, nós vamos ter que mudar o copo transparente, porque a Thalita pensou num copo que não tem. Nossa, mas entendeu? você tava tão convicta daquilo que você apresentou. Como é que eu falo pro meu Fica cliente, estranho. viu? Aquele copo que eu disse que era transparente, que era maravilhoso, não, agora não vai ser transparente. Vai ser preto. Né? Isso é bem frustrante pro arquiteto e pro cliente, né? Porque a gente não faz um projeto só por fazer, não é uma técnica, né? 2 mais 2 são 4. Ele é uma arte, então ele tem que nascer de inspiração. E a inspiração, ela precisa ser conceitual e ela precisa ser o que foi pensado até a execução, a mesma coisa, falar a mesma linguagem, né? Eu acho que tem também uma questão que é o processo como um todo, né? É importante a gente comentar sobre a experiência comercial que a Thalita teve na loja, sendo gerente, se preparando. E a importância do comercial, né? Hoje você consegue atender grandes clientes, a Thalita está focando muito nessa área comercial, empresas, corporativo, com empresas que têm franquias, grande volume, que você precisa estar com um prazo muito ajustado.
tem uma cobrança muito maior. Com certeza. A questão dos orçamentos, dos fornecedores tem que estar muito engajado para tudo aquilo funcionar, porque às vezes tu tem um aluguel extremamente alto que vai começar a correr a partir do dia 1 ali. Muita coisa. Né? Então, puxar essa responsabilidade, eu acho que foi o teu grande diferencial na carreira toda, né? Tu foi centralizadora, puxou toda a responsabilidade para si, às vezes pesa, né? Mas quando tu consegue dividir, ou com bons parceiros, tu consegue fazer uma excelência e mesmo assim dividir a carga. E um grande diferencial que eu falo é que tu não é só projeto, né? Deixou há muito tempo de ser só projeto. E os profissionais que se destacam, a maioria das vezes, eles se vendem muito e vendem muito a sua ideia. E aí você consegue ter controle, você consegue direcionar muito bem o cliente para os caminhos que tem que ser o projeto. Exatamente. A definição, tá, então, pessoal, chegou a hora de fechar, chegou a hora de definir gesso, chegou a hora de comprar luminária. Exatamente. Cobrança. E isso a gente percebeu muito, foi uma evolução tua. Pós saída da empresa do CLT ali para partir para empreender de fato, tu teve que tomar essa decisão urgente, né? Uhum. De definir os parceiros e ter essa confiança de chegar na mesa e assim, você tem que pessoal... ter parceiros que você pode largar e tu sabe que o que você tá entregando, o parceiro vai entregar, né? Tu não pode se aliar a qualquer um. Né? Tu vai se aliar a qualquer um, é o teu nome que vai estar lá. Ou às vezes tu erra uma vez, né? Exatamente. Exatamente. Mas contratou um fornecedor que não te atendeu, no próximo ele já tá fora e entra um novo fornecedor. Eu achei interessante essa questão do trabalhar com o pró, com o comercial, que é aquilo que pede as datas perfeitas, a organização, a agenda, a estratégia bem montada. Eu sempre digo que se você quer ter mais performance, seja no campo que for, seja na alimentação, no esporte, no conhecimento, no empreendedorismo, qualquer outra coisa, de nada adianta você colocar velocidade se você não retira a sobrecarga que você tem em cima de você. Quando você consegue organizar, ter métodos e chegar num nível de atendimento, um nível de projeto que não precisa refazer, que não precisa adaptar, que não precisa fazer compatibilidade, você está removendo a carga primeiro, antes de acelerar. Exato. Então, é uma maneira de organizar aquilo que tem que ser bem feito para depois fazer com mais rapidez, com mais performance. Acho que tirando uma deixa aí, vamos dar um case, né? Que é um cliente nosso agora em comum, que é a Nexen. E a Nexen, a gente praticamente decidiu o projeto e alterações em 15 dias. E desde que nós começamos a atender ele, vamos entregar a obra aí, vai dar 45 dias. Em torno disso, né? Uma obra de 500 metros quadrados, exatamente, né? Com um volume extremamente grande de mobiliário. E o cronograma foi criado, bem estreito, uma grande empresa com reuniões assertivas de 1 hora e a gente tinha começo, meio e fim. Até inclusive assim o projeto, né? A gente fez uma reunião de briefing, onde eles passaram tudo o que eles precisavam para o projeto. Eu acho que isso é muito importante para o profissional, ouvir o cliente primeiro. Não adianta você chegar num ambiente, tirar a medida e começar a fazer um projeto. Não esquece. Você vai chegar numa apresentação e você vai ter que mudar tudo. Então, assim, a minha prioridade sempre vai ser conversar com o cliente antes. Então, nós fizemos uma reunião aí, fizemos um briefing, ele colocou tudo o que eles precisavam. E aí, no primeiro projeto, a gente teve 3, 4 alterações na primeira apresentação. Na segunda apresentação, o projeto ficou definido. E fomos optando em algumas coisas em relação ao orçamento, que foi o que mudou. Mas na segunda apresentação, o projeto já estava 100% definido. Então, isso tudo faz parte de um briefing, de uma primeira conversa com o cliente. E mais importante possível, 100% de ser produzido da maneira como foi apresentado. Exatamente, correto? Exatamente. Acho que isso é bom colocar, porque talvez não é uma realidade do mercado. Sim. O que a gente comentou antes, né? A diferença da WePlan hoje é levar essa oportunidade, é levar toda a tecnologia que antes estava presa dentro da loja no escritório da arquitetura. Então, hoje a Thalita tem no notebook dela toda a fábrica, todas as possibilidades que uma indústria tem para ela levar para o cliente dela. Dentro do prazo, dentro de orçamento, acho que um dos pontos mais importantes foi a perspectiva de investimento, né? Que a maioria dos investidores, eles sempre travam nesse momento, não querem abrir o jogo, mas a experiência que a Thalita teve nesse período de loja, a nossa experiência aliada, fez com que a gente tivesse todos os pontos ali para dar um start. Quanto vocês têm para investir? A gente tem um valor X. E a gente não pode ter medo de pedir isso para o cliente. Quanto você quer investir?
investir? O que você quer investir no teu negócio? Às vezes você chega lá, você faz o briefing pedindo tudo que o cliente precisa, mas não pergunta o principal. Às vezes ele quer um elefante branco com 10 reais, né? Então tem coisa que não é possível. Então você tem que, para ser assertivo numa primeira apresentação, numa segunda apresentação, você definir um projeto, você ser assertivo também em investimento. Ter noção do que o cliente quer investir. Aproveitando a deixa, assim, da Nexen, depois de definido o projeto, eu levei 2 horas para fazer a finalização da conferência. De um projeto que teve um investimento aí bem legal para todo mundo. Não vamos mencionar valores que eu acho que não é legal para o cliente, né? Mas foi um valor bem legal aí de venda e que realmente teve uma demanda de tempo muito menor do que se você fosse pensar em fazer um projeto de arquitetura, fazer um detalhamento de imobiliário para orçamento, passar para orçamentação com 3, 4 fornecedores, ir em apresentação em cada um desses fornecedores, mudar o projeto, aí depois de mudado o projeto, ainda aprovar de novo com o cliente que já tinha sido aprovado antes, aí fazer uma conferência. Vamos pensar, seria possível em 45 dias tudo isso? Vamos ser sinceros. Esse é o time do comercial, fazer nessa rapidez. Uma dúvida bem curiosa, Thalita. Você trabalha sozinha ou você tem pessoas que te ajudaram nesse projeto, por exemplo, esse projeto grande? Tá, Nexen eu trabalhei sozinha. Então, pra galera perceber que é um projeto grande, dá pra dizer que é um dos maiores, que a WePlan participou também? Comercial, acredito que sim, né, Diego? Não é o maior, mas é um dos maiores. E é totalmente possível que uma pessoa, um empreendedor, uma arquiteta consiga dar conta disso. O mais espantoso, Johnny, é o tempo. É o tempo. Vamos contabilizar. Jogando aqui, claro que tem outros projetos, outros clientes, né? Mas em uma semana deu para fazer o projeto, apresentar, aprovar, conferir e implantar. Não foi de uma semana, né? Não foi esse processo sequencial, mas foi 2 dias para fazer o projeto, 1 dia para apresentar, 2 dias para conferir e uma implantação, que a implantação é só enviar para a indústria. Então, essa é a grande diferença, esse controle, esse poder do resultado, vindo da mão de uma pessoa, que é o principal, que é o protagonista do negócio, que é quem criou. Né? Não existia um projeto, existia um conceito, existia uma ideia. A Thalita trouxe a ideia para a mesa, baseado em toda a nossa experiência, a gente se ajudou nesse processo e dali nasceu um grande projeto com um grande valor de investimento, mas que o cliente olhou e era aquilo que ele queria. Por quê? É feeling, é briefing bem feito, é anotação, é ouvir o cliente. É o que a gente fala diariamente aqui, porque a gente já tá cascudo, né? Uhum. Mas a nossa missão aqui dentro da WePlan é também levar isso para novos credenciados, né, Diego? Toda a nossa experiência, encurtar esses tempos, né? Esse período, deixa de errar, né? Faz esse processo primeiro, pede quanto o cliente quer investir. Sim, com certeza. Não adianta, assim, como a gente tem dentro da linha muitas possibilidades, né? A linha oferece vários padrões de cores, de acabamentos, vidro, alumínio, laca, enfim. O que você vai usar para fazer o projeto do cliente? O que ele quer investir. Não adianta eu chegar para o cliente com a solução mais linda do mundo e ele não poder pagar por aquilo. Vai ser triste para você que não vai executar o projeto, que você achou lindo e maravilhoso, e triste mais ainda para o cliente que não vai realizar aquilo. Agora, apresenta dentro do que o cliente pode investir a melhor solução. E chega com essa para ele, você vai ficar feliz que você não trabalhou horas em vão, né? E ele vai ver uma solução possível. Thalita, dá para dizer que o orçamento é o ponto de partida do projeto? Não. Eu acho que o ponto de partida do projeto é esse o grande desafio para o arquiteto. Só preço não conta. Tá? Eu já fiz clientes que iriam investir menos, investir mais por valorizar o projeto. É um conjunto das duas coisas. Investir mais quanto? O dobro? Não, né? Você vai fazer ele investir um pouquinho mais. Mas eu acho que a solução ela é paralela ao que o cliente quer e ao preço. Não é nem só um e nem só o outro. Não adianta eu apresentar só preço e não ter o que o cliente quer no projeto. Não adianta só apresentar o projeto com tudo que ele quer e não ter preço. Então eu preciso ter os dois. É um desafio que a gente não pode andar separado. Eu acho que a palavra solução, ela define tudo, né? Sim. Porque se tu soluciona o financeiro, soluciona projeto, soluciona ergonomia, conceito, tu está solucionando. Então, a WePlan está se baseando muito nesse conceito de solução, entregar Exato. E levar solução. Eu falo sempre, Thalita, que a gente trabalhou em grandes marcas, como a SCA, há bom tempo. São marcas apaixonantes. Você se apaixona pelo produto e tu defende até o fim. Eu continuo sendo apaixonado pelas marcas, mas hoje, na WePlan,
estando na posição onde eu estou apaixonado pela solução. Sim. Se eu precisar vender 20, 30 apartamentos, que cada apartamento custou 10 mil reais, um produto que ele não é altíssimo padrão, mas é a solução que precisa para aquele momento, Sim. seja um hotel, seja uma Minha Casa Minha Vida, eu estou entregando solução. Eu tô Quer um entregando produto solução. de alto padrão? É isso aí. Para um apartamento de 400 metros quadrados que tenha mais alto padrão de acabamento, temos a solução. Temos a solução, Temos a mas indústria. Temos a indústria e os profissionais. Tu viu como que é as duas coisas aliadas, né? É bem isso que o Ismael falou, é a solução. Mas é feeling de profissional. É a solução. Não é você entregar nenhuma coisa nem a outra. Quando que eu vou oferecer o alto padrão do produto e quando eu não vou oferecer o alto padrão do produto. Isso. Eu não tô oferecendo um produto bom pro cliente? Não. Eu tô oferecendo um produto muito bom pro cliente dentro do que ele quer investir. Não adianta eu apresentar um super produto que o cara não vai querer investir naquilo, né? E aí eu vou estar, na verdade, assim, o arquiteto, ele não pode pensar só no projeto. Ele é um consultor para o cliente, para executar a obra. Ele é um consultor em todos os aspectos. Então, desde a parte de obra, da gestão de obra, gesso, instalação elétrica, hidráulica, iluminação, mobiliário. Então, você é o quê? Você é o consultor que vai fazer tudo para ele. Deixa eu ver se... Deixa só... Para não perder o fio da meada, deixa eu ver se eu entendi, então. Vamos tentar cunhar um termo novo aqui. Lembra dos termos que a gente conversou com os outros convidados, o montador de apartamentos, o João Loff. Dá para dizer, então, que você é uma arquiteta de pessoas? Com certeza. Então, acho que a gente pode... Inclusive, o meu slogan é, né? Projetos com personalidade. Que a gente não só faz um projeto, não é só técnica, né? Ele tem uma personalidade, ele é o cliente, ele é a alma do cliente, né? Então, ele é a solução para aquele cliente, com certeza. E olha que curioso, nós estamos chegando no final do ano de 2021, ouvindo a Thalita dar o depoimento dela, falar essa experiência dela. Eu volto atrás, lá em 2017, quando eu e o Renan começamos a quebrar a cabeça para mudar esse mercado e a gente ouvia dos arquitetos, cara, a dor era justamente essa. Entendeu? Então tu percebe que já se passou tantos anos, o mercado lá fora continua do mesmo jeito, não mudou, e a gente tá aqui trazendo algo novo que vai mudar a vida de muitas pessoas. Um mercado extremamente conservador, né? A gente sabe que é difícil você terceirizar isso, né? Imaginar que não vai existir mais um espaço físico, uma loja física, um negócio que o cliente precisa tocar. O cliente está muito mais imediatista. Esse cliente não precisou ver uma lâmina, ele nem queria ver a lâmina, ele queria ver a solução. E aí você leva empresas que são empresas renomadas do mercado, mas o principal é a postura de quem está apresentando, né? Isso porque o cliente percebeu, teve confiança na arquiteta para entender que o que ela estava indicando ou sugerindo era o ideal para eles. Eles não precisavam ficar saindo, mudando, quebrando a cabeça, perdendo tempo, se o profissional já estava dizendo assim, ó, vai por esse caminho que esse é o caminho ideal. Quero aproveitar a tua deixa. Agora eu te pergunto, né? Aquele profissional que não fez o briefing e ele chegou no primeiro projeto sem a solução certa para aquele cliente e ele teve que ficar alterando muito o projeto. Esse cliente confia nesse profissional como solução para ele? Já perdeu, né? Você traduziu... que a confiança a gente perde, a gente não conquista, Exatamente. né? Então, se você chegar com um projeto assertivo num primeiro momento, então começa lá no briefing, gente. Isso. Nós estamos falando do primeiro atendimento para chegar no cliente. resultado do final Escuta. da obra, É isso né? aí. Então, tu chegou com o primeiro projeto certinho, o cliente já vai começar a confiar em você, né? Existe uma questão técnica, que é a técnica de vendas, que é a captação, o feeling, o briefing, e existe o alinhamento de expectativa, né? Você alinhou todo o cronograma da obra, né? Então vai ser aqui, agora vai ser essa etapa, o valor de investimento é esse, tu sai de lá com todas as ferramentas possíveis para poder fazer um projeto de excelência com poucas alterações. Exatamente. Eu me senti da mesma forma que você falou, quando vem com a solução e repassa mais confiança, como consumidor eu me sinto assim. Vou fazer alguns orçamentos, então eu percebo que aquele profissional que está mais imerso na solução e vai entregar mais, tá se envolvendo mais, preocupado em dar a solução para o que eu quero e não só vender o produto ou serviço ou não só chegar no preço, como você falou, me passa mais confiança. E aí o preço ele cai para segundo lugar, porque eu percebo, os preços são próximos.
esse cara, por mais que ele tá cobrando um pouquinho mais, mas eu percebo uma entrega maior nele. Então eu consigo escolher por um profissional assim. Imagina você não precisar pagar mais por isso. Né? Que é o que acontece aí dentro dos produtos que a gente oferece, né? Você tirou as palavras da minha boca. Imagina você pagar menos e ter essa solução. Você está entregando uma solução completa dentro de uma plataforma com grandes indústrias e o melhor, o baixo custo da aquisição do produto, a agilidade no processo e o cliente já recebe um profissional adequado para a função, para o projeto que ele precisa. Então, a gente recebeu a demanda através da WePlan, isso é bem importante comentar para entender como é que foi o fluxo dessa negociação. A gente recebeu a demanda, identificamos o profissional que mais se adequava para aquele perfil, com prazo, alinhamos expectativas com a Thalita topou. Aí sim a gente apresenta ela como uma solução para o cliente. Então a WePlan leva um diferencial na agilidade, na entrega de um profissional de alto padrão para o cliente, baseado no que ele precisa, e um produto competitivo em preço, com agilidade na produção e com acabamento e qualidade no produto. Exatamente. É o famoso ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha. Cara, isso é muito legal. O famoso sou a primeira na fila do pão. Não, legal comentar que olha o caminho que as coisas aconteceram. O cliente chegou na WePlan e a WePlan direcionou, fez a seleção do profissional mais adequado. Acho bem importante comentar isso. Na verdade, isso são escolhas que você tem que fazer lá do comecinho do atendimento para ter sucesso no final, né? E esse feeling que a gente tem de muita experiência, de muito tempo, vai fazer com que a gente tenha um sucesso no final. E eu vou te dizer assim, tô começando hoje, nunca vou conseguir fazer isso? Vai, mas estude. Né? Faça curso de oratória, faça cursos online, veja vídeos sobre vendas, não pesquise só arquitetura. Arquitetura, eu vou dizer, é o básico que você precisa saber. Um cliente que chega no escritório de arquitetura, o básico que você vai oferecer para ele não é o teu diferencial você saber arquitetura. Não é o teu diferencial você fazer um bom projeto. É o básico você fazer um bom projeto. O teu diferencial está muito além disso. É o que os outros não vão conseguir copiar em você, né? Porque é o teu diferencial, é o que você sabe, é como você se porta, como você fala. E para isso, o que eu faço? Estuda, né? Tem muitas possibilidades. E isso é uma coisa legal da WePlan, porque a gente vai ter um curso de oratória agora, né? Então, assim, como profissional, eu não tenho só uma solução de imobiliário, eu tenho uma solução de gestão, né? Do meu escritório, de comportamento, uma solução aí de um curso de oratória que quando o Ismael colocou, eu fui a primeira ali que me inscrevi, eu achei bacana, por mais que eu não tenha muita vergonha de falar e sou um pouco desinibida, eu acho que a gente sempre tem o que aprender com outras pessoas que são específicas e especializadas nisso, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Thalita, para quem está interessado em se credenciar na WePlan, eu acho que seria legal você contar dessa experiência, dessa chegada e participar do ecossistema WePlan. Então você pode contar um pouco mais esse contraste entre ambiente de loja que você viveu por muito tempo e agora participar da WePlan, desse ecossistema. Quais que foram as principais diferenças e o que te chamou mais atenção, assim? Legal, uma ótima pergunta, porque tem muita diferença, né? Existe coisa melhor do que liberdade na vida da gente? Não, né? Então, assim, uma das coisas que é muito gostosa nessa parte de empreender é a liberdade que você tem de horários, mas Thalita, você trabalha só no horário comercial? Não, eu trabalho o tempo que eu precisar, mas eu tô trabalhando para mim, né? Então, é muito mais gostoso se eu tiver que trabalhar 10 horas, 12 horas, 16 horas por dia, eu vou trabalhar para mim e eu sei que o meu rendimento vai condizer com aquilo. Mas, enfim, eu tenho que ir numa consulta à metade da manhã, eu vou na consulta na metade da manhã. Eu preciso fazer uma coisa no horário comercial. Então, eu tenho essa liberdade, né? De horários, de enfim. E outra coisa que é legal é a questão da variável de rendimentos, né? Então, você lá, quando você está trabalhando na loja, você tem a questão do fixo. Então, isso você não vai mais ter. Mas você tem uma variável maior dentro do comércio. Então, você vai se credenciar o WePlan, você vai ter uma variável maior para trabalhar. E, além disso, da variável dentro da WePlan como credenciado, eu tenho o meu projeto do meu cliente, que eu vou dar toda a gestão de obra e que também vai ter um custo para o cliente que ele vai estar me remunerando por isso. Então, eu acho que para o cliente é uma solução
legal, porque ele vai ter uma solução de toda a obra, e para o credenciado é uma solução legal, porque ele vai ter liberdade de tempo, de horário e também de rendimento. Ele vai conseguir fazer o rendimento dele dentro do dia dele, conforme ele trabalhar, ele vai ter a questão financeira. Agora me perdi a palavra. A margem, eu ia comentar. A margem, exato, isso porque aí. embora não seja garantido, não seja fixo, você consegue uma margem maior. Na verdade, você consegue potencializar o teu cliente, né? Isso aí. Aonde você estava trabalhando para uma pessoa fazendo apenas o projeto, que é uma das etapas, agora você consegue agregar mais um serviço para o cliente. Então você consegue, com um cliente que você ganharia um valor X, agora tu consegue ganhar 2X. Porque tu consegue rentabilizar em cima disso também. Tem uma frase do filme do Homem-Aranha, para quem vai se identificar aí, que ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E nem tudo são flores, né, Thalita? A gente sabe disso, que a gente consegue sim potencializar, talvez dar um poderio, empoderar muito mais o profissional arquiteto, designer, que trabalha conosco, em parceria. Mas com isso veio muitas responsabilidades, que é a responsabilidade técnica do projeto, porém a gente dá todo o suporte necessário, que é a capacitação que a gente fornece, suporte diário na parte de logística, comercial também. Então a gente fala que aqui a gente entrega muita oportunidade, tu empreende sem burocracia, mas ao mesmo tempo a gente busca profissionais que tenham perfil de mão na massa. Tem que querer pegar a bucha na mão, digamos, pegar e resolver. Tem que ter a fome de resolver problemas, entregar solução, enfim. Mas eu vou te dizer que, assim, como credenciado, falando um pouquinho do que o Ismael estava falando aqui, tu saiu da loja, né? Ou você saiu do mercado onde você tinha uma CLT e você vai empreender sozinho. O que eu faço? Eu sou só arquiteta, eu não sou gerente, eu não sou vendedora. Então, a WePlan, ela capacita você nessas outras áreas em que você não tem uma profissionalização técnica, né? Lá no comercial, lá no vender o móvel, ou enfim, às vezes a pessoa não trabalhava com venda de imobiliário, né? Então, essa outra parte, uma gestão do próprio escritório, do próprio financeiro. Então, a pessoa entende muito de projetos, às vezes não entende de contas a pagar, contas a receber, imposto, abrir CNPJ, enfim, foi uma coisa que eu conversei com o Wesley, por exemplo, abrir o CNPJ, né? Então, isso vai ter um apoio dentro do credenciamento que você vai ter para quem pedir, né? Profissionalizar, de fato, o escritório, né? Tornar aquilo uma empresa que tu pode chegar com propriedade em grandes players de negociação. Tu sabe que tu tem uma base muito forte, que é a nossa equipe aqui, tanto comercial como técnica. Tu sabe que tu tem uma grande indústria por trás. Uma não, 4. Boa, Diego. São 4 grandes indústrias com muito orgulho que a gente tem, que podem entregar um volume de produção extremamente alto. Então, isso tudo é empoderamento. Mas vem o compromisso ali de que todo tem que estar dentro do prazo. A gente também cobra muito, né, Diego? A gente criou um formulário, criou todo um manual, que a gente chama de mapa do sucesso, ou a receita do bolo, que tu precisa seguir. Se não seguir aquilo, não vai dar certo. E aí os problemas, eles vão vir, e imóvel planejado, a Thalita sabe, com experiência, que se tu não fizer certo, a conta chega, né? Então a gente sempre coloca essa oportunidade, ela é muito boa para profissionais que de fato estão dispostos a aprender conosco e com os clientes no dia a dia mesmo. Eu gostei muito da colocação do empreendedorismo. Eu também estou empreendendo agora, eu vejo que fazer os meus horários e decidir se eu não tô com fome, eu não quero almoçar, ou é verdade. Se eu quero almoçar na janta, o problema é meu. Almoçar na janta. Sabe, tipo, cara, isso faz bastante diferença, porque, cara, se eu tô afim mesmo de seguir em frente agora, eu vou e faço. Exato. E como você falou, se eu quero trabalhar 12 ou 16, é eu que vou definir isso. Se amanhã eu quero levar meu filho em algum lugar, é eu que vou definir isso. Então, e se eu quero ganhar também 1.000 ou 10 mil ou 20 mil, é minha decisão. Eu vou definir isso. Perfeito. Né? Então isso chama bastante atenção, porque você está saindo de um ambiente mais, entre aspas, garantido para um ambiente mais rígido, né? Porém mais rígido, mais engessado, para ir buscar aquilo que você é capaz. Uhum. E acho que isso é uma lição bem interessante do empreendedorismo. Uma outra coisa bem interessante que eu gostaria de entrar é mais na parte técnica, Thalita. Você falou do empreendedorismo, isso para mim é assim, de longe, também é o que mais tem valor, mas da parte técnica. Você viveu o chão de loja e você sabia os caminhos
o projeto percorre, pelas pessoas que ele passa, todo o processo. Agora, fazendo parte da WePlan, consegue dizer para nós aí esse contraste entre um ambiente e outro? O que você, digamos assim, mais te surpreendeu em termos talvez de agilidade, de melhorias? Aquilo que mais te chamou a atenção tecnicamente para conseguir entregar boas soluções, enfim. Domínio do processo, domínio do que sai, do que chega, do que vai ser produzido. Eu acho que você tem como mencionaram, que eu sou só um pouco centralizadora, né? Eu tenho um controle, um domínio de todo o processo para o cliente. E uma coisa que eu prezo muito é a confiança que o cliente tem em mim. Eu respeito muito isso. Então, para isso, eu quero controlar o processo, sim. E dentro da plataforma eu consigo ter esse controle do que vai ser pedido, de como vai ser pedido, se vai vir o que eu projetei, o que o cliente acertou com a empresa é o que vai ser entregue, porque como a gente faz a conferência, então eu não tenho dúvida do que vai entregar para o cliente lá no final. Se é o que eu ofereci para o cliente lá, que eu combinei com ele, vai ser porque é o que eu conferi no projeto, então não tenho dúvida do que vai entregar. Então essa parte, ela deixa muita transparência, né, no processo do começo até o fim, desde o que você está vestindo a camisa para falar para o cliente. Porque, queira ou não, o cliente ele não tem um domínio de obra, ele não sabe o que é o que vem primeiro, o que vem depois. Ele é o leigo, né? Então, quando ele contrata um profissional, ele deposita no profissional toda a confiança. E por isso que ele precisa contratar o profissional. Exato. Né? O que não contrata, sinto muito. Vai se incomodar. Exato. Mas assim, então, pra mim, essa confiança em que é depositada em mim, eu tenho muito respeito e é uma coisa que eu prezo muito. Então, pra mim, se der uma coisinha errada, é como se estivesse dando errado na minha casa. Então, eu preciso muito que dê tudo certo. E aí, essa transparência de todo o processo me deixa respirar aliviada, assim. Eu sei que vai dar certo, sei que vai chegar certo, sei que vai dar ok no final, né? Outra coisa que é interessante, não sei se aconteceu com você ou se você precisou desse tipo de ajuda, eu queria que você contasse um pouco mais desses bastidores da WePlan, como que a WePlan e a equipe ajudaram você em alguns problemas, algumas jornadas, algumas negociações, porque isso é muito importante para entender que o empreendedor ele não está sozinho. Uhum. Além de remover toda a parte burocrática, remover não, eu digo... melhorar um pouco essa parte que você não conhece, ou seja, a parte de gestão, a parte financeira, a parte burocrática, nota, enfim, a gente já sabe que a WePlan limpa essa burocracia pra você. Mas isso é bem importante. Tu não tem noção do desespero que dá. Quando tu sai, tu não sabe o que tu tem que fazer. Isso por si só já é um grande ganho. Não é pra tanto, mas assim, o que é uma nota fiscal? Por aí. Você tem que, como empreendedor, você teria que ter 1000 braços, eu imagino, exato, né? Exato. E com a WePlan a gente acredita que você tá sentado num ônibus com uma galera que tá ajudando você a ir para aquele caminho. É isso aí. Essa expressão analogia. Ela é bem isso. Bem isso. A diferença que essa parte burocrática, técnica de pós-venda, ela exige muito tempo do profissional que poderia estar criando ou prospectando novos clientes, né? Perfeito. Liberar você para aquilo que tu mais aquilo que eu gosto de fazer. O que tu mais gosta de fazer em todo o processo. Exatamente. Não é fazer nota fiscal, não é abrir CNPJ, não é entender quanto a pagar e a receber, com certeza. Ou cuidar, por exemplo, do transporte, né? Transporte, da transportadora ou da equipe de montagem. Exato. Eu acho que o principal diferencial é deixar os players, os profissionais fazer o que eles sabem fazer de melhor. Montar projeto, atender o cliente. E aí, para isso, a gente buscou como melhorar isso ainda mais, né? Auxiliar esse processo. Que aí a gente trouxe e criou cursos dentro da WePlan, desenvolvido por nós mesmos, que já estamos aí cascudo do mercado de atender cliente, fazer certo, técnicas de venda, para que eles possam ter melhores resultados e fazer o que eles sabem fazer de melhor. Deixa que a parte burocrática a gente cuida. Então esse é o nosso principal negócio, assim, forma de a gente levar. Eu vou dizer que vai mais além, assim, né, Ismael? Por mais que eu tenha uma experiência de 11 anos dentro de loja, vendendo móvel planejado,
11 anos dentro de uma empresa, mas isso eu venho trabalhando desde os meus 18 anos. E agora, depois dos 93, né? Enfim, essa parte a gente não sabe tudo. Tem coisa dentro do próprio móvel planejado que às vezes você tem dúvida, como você me ajudou aí recentemente com o cliente da Nexen. É esse ponto que eu queria chegar. Às vezes, durante... por mais que você tenha muita experiência, você não sabe tudo. E quem dizer que sabe tudo é arrogante demais, por estar muito errado, porque não sabe. As pessoas que sabem que não sabem, é as que mais sabem. Nossa, quem entendeu isso? Quem entendeu isso? E vou além. E sabem que estão mais longe ainda de saber tudo. Vou fazer uma competição. Quem Feliz fala a palavra sabe né? mais vezes. Então, apesar das brincadeiras, né? Vamos usar o papo sério. Então, assim, às vezes tem coisinhas que você tem dúvida. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu junto o gesso com o móvel? Ou com que nem a gente vai fazer com uma porta divisória de ambiente, que tem que estar um trilho oculto e tal. Como é que eu faço isso? Por mais que eu tive lá uma boa experiência, tem coisas que eu tenho dúvida. E tem pessoas aqui dentro capacitadas para tirar essas dúvidas, para te ajudar, para ir junto na obra, para ir lá dizer, não vamos fazer assim, vamos fazer assado. É uma coisa boa para mim, é uma coisa boa para o cliente que vai chegar e vai casar uma coisa com a outra e vai dar certo. Porque você não pode vender só um móvel, né? Você tem que vender a solução, que nem nós estávamos falando antes. Então, chegar lá e dar o negócio errado do móvel com o gesso, mas é o gesso. Mas é o móvel. Mas é o gesso. Mas é o móvel. E o cliente fica lá, tá, mas eu quero a minha casa. Vá além e venda uma solução. Episódio número, não lembro mais, mas aí, procura aí no Spotify. Não, o episódio que a gente deu o título de Vá além e venda uma solução, né? Porque a gente entrou nesse assunto, né? A gente já gravou um episódio só sobre isso. É verdade. E falando um pouquinho mais dessa parte técnica, assim, então esse acompanhamento, ele deixa a gente também um pouco mais seguro, assim, com relação ao cliente. Eu não sei se às vezes não fica claro, assim, para o cliente, eu acho importante salientar e para os credenciados, que você, apesar de ser um profissional dentro da WePlan, você tem um rendimento a mais. Você vende um móvel planejado, então você tem uma como é que um adicional na fonte de renda, né? Isso. Porque antes você cobraria só o projeto. Exato. Dentro da WePlan a gente faz a gente tem uma parceria. Você vai ser, entre aspas, um projetista da WePlan, né? Você vai ser, entre aspas, uma pessoa que vai prestar o serviço de projeto dentro da WePlan. Porque a WePlan só vai conectar o cliente à indústria, né? A prestação de serviço, ela se encaixa mais no nosso padrão, porque a gente não faz projeto, a gente não confere o projeto, a gente, claro, dá uma olhada geral para ver se não tem alguma inconformidade na implantação, mas nós, no nosso dia a dia aqui, a gente não faz esse processo com o cliente. Tem projetos e profissionais que a gente nunca viu o cliente na frente, nem conhece. Então, esse é o nosso negócio. A forma da gente levar isso para o mercado é levar a solução e a capacitação. E aí, oferecer uma renda para esse profissional para que ele possa fazer esse processo de prestação de serviço de uma forma legal e de uma forma também muito mais próxima do cliente, muito mais rápida. Pensando nas duas vantagens. Cliente, que tem um preço menor, porque não tem toda aquela parte de estrutura de loja, então o cliente vai chegar com preço menor, e o profissional que vai ter ainda uma renda com base dentro do móvel planejado. Falando nisso, nesse assunto, eu quero te fazer uma provocação, uma pergunta agora, eu como consumidor. Se eu chegar e perguntar pela Thalita como profissional e você vai se identificar, vai dizer, olha só, eu sou credenciada da WePlan, a WePlan é uma empresa que presta esse tipo de serviço, é uma startup, está mudando um pouco o mercado e tal. Como que você vende essa questão de ser uma credenciada da WePlan e qual é o diferencial de eu contratar a Thalita, que é credenciada, ou um projetista de loja, ou um outro profissional que não é credenciado? Qual é como que você vende isso pro teu cliente, né? Faz a venda agora aqui pra mim. Né? Agora a bola é tua. Na verdade, assim, esse é um tema que eu já falei no meu Instagram e eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso assim que eu tiver um tempinho. Mas é uma pergunta legal pro cliente, né? Por que eu não vou lá na loja comprar o meu móvel e eu contrato um arquiteto credenciado, enfim. Gente, assim, eu fui projetista de loja, eu fui vendedora há muito tempo. Qual que é o objetivo do projetista, do vendedor? Vender? Vender.
Onde que ele Apenas ganha? vender. O que ele tem? Meta, gente. Meta. Como Então, dizia assim, Bottini, vender. Então ele precisa... minha meta é 150 mil. Gente, ele vai estar focado na solução de venda de móvel, Número, né? de número. Não necessariamente, estou falando porque eu tive experiência com isso. O meu rendimento não estava no projeto do cliente, estava na venda do móvel. Então eu precisava vender, né, para poder ter o meu salário variável bom. Então, queira ou não, quando você tira o valor de que o profissional recebe só quando ele vende, ele não recebe pelo projeto, acaba que o cliente tem que se virar com muita coisa, né? Então eu vendi um móvel para ti, por mais que lá no meu projeto eu representei uma luminária, eu representei um papel de parede, eu representei uma solução legal e completa, o que não é todos que oferecem, não é todos os projetistas que dão isso, tem alguns que vão projetar só o móvel e tem alguns que vão fazer de modo geral o projeto como solução. Mas você vai precisar ir em busca de tudo isso no mercado, porque o projetista ele tá agora atendendo outro cliente que vai contar na meta do mês dele. Então ele não pode junto com você escolher tudo, ele pode até te indicar o fulano ou ciclano, mas ele não vai conseguir te acompanhar em tudo isso. E eu até tenho alguns depoimentos de clientes no meu Instagram, é legal acessar para ver. Quando você tem um profissional de arquitetura te acompanhando, o que isso faz de diferença? E um profissional de arquitetura te acompanhando é um credenciado da WePlan ou um profissional como um todo, né? Você vai chegar com um projeto não pensando só no móvel planejado. Você vai pensar na solução para o cliente. Tu vai compatibilizar gesso, luminária, mobiliário, decoração. Então não vai chegar lá o móvel, deu um spot e ficou no meio do armário do roupeiro. Não tem isso, porque eu estou compatibilizando tudo. E o cliente, quando ele pensa sozinho, tem coisas que ele esquece, né? Queira ou não, ele não tem a primeira casa. Eu, como profissional, quantas casas eu já fiz ou quantos empreendimentos eu já fiz, né? E você, como cliente, quantos? Às vezes é o primeiro, o segundo? E às vezes ele passa de batido. Mas eu tenho o projeto impresso aqui que o projetista me deu lá da loja, vou ir olhando, vou compatibilizando. Eu vou te dizer que o conceito final, e isso eu posso provar por imagem, tá? Por foto. Conceito final de um projeto com um arquiteto e o conceito final de um projeto com um projetista. Não vai ser o mesmo, porque o cliente vai ficar muito solto e às vezes ele vai se perder no meio do caminho, vai chegar na hora de montar o móvel, tem que mudar coisa, ou o gesso não pensou com o móvel, ou os pontos não estão de acordo, ou se na melhor das hipóteses deu tudo certo na obra, o móvel encaixou certinho, a decoração não vai encaixar com o conceito final. O projeto ele não é feito do móvel. O móvel é uma agulhinha no meio do palheiro, né? O móvel é feito, o projeto ele é feito de muitas coisas. E isso tudo, o cliente pode pensar, mas eu vou contratar um profissional que vai cuidar tudo isso para mim, vai custar mais caro. Essa foi a sensação que eu tive no começo. Muitas vezes é ao contrário, porque o cliente às vezes resolve tomar as decisões por conta, ou ir atrás de fornecedores, ou fazer a frustração, ela vem depois, ou no momento da instalação, ou o tempo dele. A maioria dos clientes, ou nas escolhas erradas que tem que recomprar, ou coisas que tem que deixar de lado e comprar outra que não vai dar para trocar. Tem várias formas de pagar um projeto: dinheiro, estresse e tempo. Você que decide com qual você quer pagar. É uma analogia muito assertiva, porque, por exemplo, o cliente... Na verdade, assim, se tu somar no final, você ganha. Com certeza, porque a grande maioria tem sua empresa para tocar, os seus funcionários para tocar, ou uma grande função numa grande empresa para tocar. E aí você vai dar atenção para gesseiro, eletricista, escolher porcelanato, definir revestimento, e aí às vezes tu escolheu, eu achei que era aquele, ou me falaram que era aquele outro, eu não entendo, eu não sei. É lógico que tu não sabe, mas a contratação de um profissional capacitado, gabaritado, ela faz diferença e muito. Porque o principal, se você definiu quando você quer investir, esse profissional não vai te levar a peça mais cara, ele vai te levar a peça certa. Que está condizente com isso. E aí, tu perguntou, né? Isso vai custar muito caro. Gente, a maior parte dos profissionais que são credenciados à WePlan dão um desconto para o cliente que compra dentro da WePlan. Então, além de ter um desconto da indústria, você tem um desconto do profissional que é credenciado à WePlan, o cliente fechando aqui. Então, como cliente, tu ainda tem mais uma vantagem. Tu tem um desconto no projeto de arquitetura. E isso falando também dessa parte que o Ismael falou de solução completa, eu tenho experiência de muitos clientes que às vezes chegam para mim e falam assim, mas qual que é o piso que a gente escolheu mesmo? Mas qual que era a luminária para mesa? Mas e o cor do móvel? Qual que é? Vai combinar com esse piso que a gente tá escolhendo? E assim, é normal, porque ele tá fazendo outras coisas, ele não vai lembrar de tudo, né?
Thalita, e tu lembra? Eu lembro. Eu lembro porque eu gosto dessa profissão. Eu já comentei em outros podcasts que eu mudei, eu era esse cara mais controlador que... Não, então você me entrega até aqui, depois eu cuido do resto e tal. Mas na marretada, eu aprendi que é mais interessante você comprar a solução completa. Com certeza. Cara, vem, traz o material, faz, se vira, me entrega. Eu quero a solução. O que é a solução? Eu preciso resolver X. Você entendeu o que é X? Bom, se tu resolver isso pra mim e esse preço que tu me passou, é isso que eu preciso. Então eu fui mudando ao longo do tempo, porque eu aprendi mesmo na marca que não é interessante você tentar interferir muito. E aí você imagina, o cliente ele não tem o conhecimento técnico. Ele vai ser uma pessoa sem domínio da técnica conversando com você para tentar alinhar as coisas. E imagina o tempo que o próprio profissional perde com isso também. Porque ele vai ter que ser meio que um consultor do cara, né? Gente, assim, ó, vou te dizer, agora, indo um pouquinho diferente do que nós estamos falando, quando eu era projetista e eu vendia o móvel para o cliente, eu tinha uma dor imensa de querer entregar a solução para ele. E eu não conseguia, porque se eu ficasse naquele cliente que eu já tinha ganhado financeiramente a minha venda, eu ia comer o que no outro mês? Eu tinha que vender para o próximo cliente. Então, eu não tinha tempo hábil de dar toda a solução para ele, sabe? De entregar tudo para ele. E era a coisa mais normal do mundo ele perguntar o próximo passo. Exato. Concorda? Exato. Mas isso... E assim, você podia até dizer, olha, compra tal e tal luminária que vai combinar. Mas ele chegava lá na loja, tem 1 milhão de opção. Qual que é a... Às vezes eu compro uma luminária quadrada preta. Chega lá, tem 10 luminária quadrada preta. Qual que eu escolho, né? E eu vou te dizer que, assim, nessa parte corporativa, é missão impossível você seguir sem um profissional. Você perde dinheiro da tua empresa se você não contratar um profissional. Talvez, eu vou mais além, Thalita. A experiência de um franqueador, acho que resumiria toda a nossa conversa hoje no quesito contratar ou não um padrão. Não digo nem um profissional, mas um padrão. Ele vem junto, tá? O profissional ele vem embutido, porque é muito caro para essa empresa ficar toda nova franquia abrir, você rever projeto, você rever lâmina, rever piso, luminária. Então, assim, monta-se uma equipe, um padrão e não se mexe mais, é volume. Esse é o grande diferencial e eles economizam dinheiro com isso. Então, a gente fez recentemente aqui algumas franquias que é passo a passo cronometrado. E isso é dinheiro no bolso. Uma curiosidade... Dinheiro no bolso de todo mundo, né? De todo mundo. De todo mundo. Do credenciado, do cliente, da própria WePlay. Porque, queira ou não, o cliente que está abrindo uma franquia, que é um ou o cara que é um franqueador, ele precisa de tudo resolvido. Porque ele tem outras coisas para fazer. E para ele, tempo é dinheiro. Então, eu gastei 1 hora para resolver isso. Quanto vale a tua hora, né? Será que não vale mais do que você pagar um profissional ou pagar uma empresa que vai solucionar o problema? Com certeza, né? Se vocês me permitem, eu quero ir um pouco mais além. Eu quero interrogar você hoje aqui. Meu Deus, acho que eu vou ir para baixo da mesa. Existem profissionais que também entregam solução completa fora da WePlan, certo? Tem. Devem ser os estúdios, não sei muito bem, mas os estúdios de design, enfim. O que você falaria para o teu cliente que está escolhendo entre esses profissionais que também entregam uma solução completa e a Thalita, que entrega uma solução completa, porém é credenciada da WePlan? Assim, ó, esses estúdios que tem... Eu já estudei a possibilidade. Mas, assim, além de você pensar em toda a parte de arquitetura, escritório, novos clientes, projetos, criatividade, você vai ter transportadora, fábrica para pagar, negociação com a fábrica, produto que às vezes liberou uma parte e não liberou outra, cliente final para entregar 10 ao mesmo tempo. É 2 empresas, gente. É 2 empresas para administrar. Eu vou te dizer que ou você vai vender pouco, ou você vai fazer pouco projeto. Um dos dois. Né? Tu não vai conseguir fazer os dois. Eu acho que... Tu não vai conseguir fazer os dois bem feitos, porque são 2 negócios distintos. E eu te pergunto, são poucos profissionais que vão ter o perfil arquiteto, gestor, logística, meu Deus, gente, consegue imaginar todas as funções que precisa para essas 2 empresas? Acho que dá para imaginar a quantidade de funções que tem que ter em uma pessoa que vai gerenciar tudo isso. Eu acho que quando você entra num mercado e foca
É a mesma coisa que vamos falar de médico. Você é um clínico geral, mas aí você focou em ser pediatra, você focou em ser cirurgião, você focou em ser neuro. Você é mais assertivo, né? Como o Renan fala do pato, né? O pato não anda bem, não nada bem, não voa bem, não faz nada bem. Não pode ser pato. Não então ele não é um peixe, não é uma ave e não é um bicho que corre. Enfim, é legal essa questão. É a mesma coisa que o arquiteto e o urbanista. Vocês sabiam que eu posso fazer praça? Que eu posso projetar uma cidade inteira? Eu quero isso pro meu escritório? Não, eu tenho um foco. Se eu for abraçar o mundo todo, quantos braços eu tenho que ter para abraçar tudo isso, né? O que mais me chamou a atenção que você falou é a questão da estrutura do imobilizado, de ter a estrutura para manter, e a gente vê aí, depois de vir de uma pandemia, o que foram as lojas e os estabelecimentos fechados e tendo que renegociar muita coisa. Então, acho que isso é o primeiro grande ponto para se olhar. A gente teve exemplos, Johnny, de credenciados de fora do nosso estado aqui, que trouxeram a mesma comparação que a Thalita trouxe agora para a mesa, que foi na busca de abrir uma loja ou abrir um estúdio. Grandes empresas de fábricas de móveis planejados oferecem isso, inclusive de alto padrão. Então, qual que é um dos principais problemas? É a caixa. Se o cliente compra 100 mil com você e quer parcelar em 10 vezes, tu tem em caixa para pagar a indústria, que a indústria precisa do pagamento antecipado para produzir. Nenhuma indústria hoje em dia produz com 10 vezes de pagamento. Não, é antecipado. Do custo. E sem contar toda essa burocracia. Aí, outro ponto, logística. Logística é muito difícil de lidar, porque é a transportadora, é o caminhão que deu problema na estrada, é o caminhão que, sei lá, você perdeu, errou o endereço, ou não pode estacionar na frente do horário comercial, e toda essa loucura do dia a dia. O montador que tem que estar lá. O montador que tem que estar lá. Deixa eu ver se eu entendi, então. Tudo são empresas, né? Hoje na WePlan a gente trabalha com terceiros, com muita responsabilidade, contrato com todo mundo, muito bem amarrado, e ainda assim a gente tem que cuidar muito bem os players, né? Por isso que existe o nosso suporte diário aqui dentro, para poder auxiliar o processo para o arquiteto e o arquiteto fazer o que sabe fazer melhor. Resumindo, deixa eu ver se eu entendi. Então você consegue entregar o serviço, qualidade e os produtos de uma loja sem ter uma loja. Você tem todo o back office da WePlan, que é a gestão, administração aqui, e a Thalita lá na ponta fazendo um trabalho... Eu vou fazer a parte que eu gosto, que é o que nós estávamos falando. Exatamente, antes. Então acho que o resumo... Curiosamente, essa semana a gente estava conversando com uma credenciada aqui da WePlan, que é a Andressa, e ela comentou que o preço, o valor que ela mais deu para esse processo também, que ela teve esse processo de sair de um espaço sendo CLT, abriu a empresa, passou perrengue, é que ela estava recentemente na praia, que ela realmente pegou segunda-feira, acho que era emendou um feriado, e foi para a praia, estava lá com os pés esticados na areia, projetando no notebook dela, fazendo orçamento. Que delícia, né, dando retorno para o cliente, implantando pedido para nós aqui, que eram os últimos dias de implantação de pedido. Então, é de fato você trabalhar onde você está, da forma que você quiser. Exato. E eu vou te dizer que, assim, as pessoas que trabalham com criatividade, às vezes eu chegava pra trabalhar, eu colocava a mão em cima da mesa. Criatividade, a hora tá marcada. Entendeu? Apareça. Criatividade não tem hora marcada, né? Ela aparece. Essa então, questão da liberdade. Vai ter um momento que você não vai estar fluindo naquilo. E vai fazer outra coisa, né? Daí, quando tiver Boa. ali... Tu tem que estar com a mente livre. Liberdade. Com a mente descansada pra criar, pra fazer. E vai ter dia que... responsabilidade. E vai ter dia que você vai estar voando e você quer trabalhar até 10 da noite. O problema é teu. E a Thalita é dessa. 1 da manhã, maravilha. Ai, gente, eu preciso contar o episódio, porque foi muito engraçado. Eu tenho uma cliente que ela é médica, e um dia eu mandei um detalhe pra ela do projeto às 4 da manhã. Só que aí, assim, eu mandei pra ela, vai ver amanhã e me responde, né? Mas ela me respondeu. Dela... mas você também tá de plantão? Você também é médica? Porque era 4 da manhã mandando coisa do projeto pra ela. Daí eu falei, não, mas eu tô de plantão aqui no teu projeto. E foi bem engraçada a situação. Mas é isso, assim, tem dias que eu vou trabalhar até meia-noite e tem dias que eu não vou trabalhar até meia-noite, porque naquele dia não tá rendendo e eu não vou conseguir ser criativa. E o projeto não vai ficar legal. Quem trabalha com criatividade tem que pensar nisso, né? E, gente, falando assim, de questão territorial hoje, né? Se
fala muito, porque a loja, porque o espaço físico. Eu tenho um filho de 12 anos. A coisa que menos importa para ele é limite territorial. E isso é uma realidade para essa geração que está vindo. Geração Millennium, geração Z. Não existe mais essa coisa de eu preciso pegar, eu preciso ver, eu preciso estar lá para poder comprar. Eu tive a experiência de comprar um fone com ele. Eu falei, filho, mas você não viu esse fone? Não, mãe, mas ele é assim, assim, assim. Eu li aqui. Eu já li o manual inteiro, mãe. E a gente comprou na internet. Exatamente. Entendeu? E essa geração que está vindo é um modelo que vai funcionar para essa geração que está chegando. Essa geração não quer mais perder tempo com estar aqui conversando pessoalmente, faço muita reunião online, porque ela quer fluir, quer fazer outras coisas, né? Um dia explicando a WePlan pro filho do Marcelo, ele deu bem nessa, né? Ele tem 16, 17 anos, e aí explicando como compra móveis planejados com a WePlan, não precisa ter uma loja, ele olhou e falou assim... Tá, mas então tu quer dizer que hoje é assim? Tem que ir numa loja pra comprar móveis? Tipo, você tá me apresentando um negócio novo? Mas eu achei que era bem normal. Eu achei que era normal o que vocês estão fazendo. Já não é assim, né? Cara, e o mercado é extremamente engessado. Bom, nós somos pioneiros no mercado que a gente tá fazendo, um mercado extremamente tradicional, onde todo mundo trabalha dentro de loja e a gente trabalha no virtual entregando o que a loja entrega. Ninguém jamais pensou em terceirizar as responsabilidades, né? E a gente tá terceirizando isso, né? A responsabilidade de projeto, de conferência. Com todos os profissionais responsáveis, né? Exatamente. É só ter cada pessoa definida no seu assim, lugar. Às vezes as pessoas elas têm um pouco de preconceito. Mas você vai terceirizar, vai ser bem feito? Gente, quem cuida melhor de uma empresa do que o próprio dono? O terceirizado, ele é dono da empresa dele. Qual que vai ser a excelência do serviço dele? Eu, como funcionário, eu ganho fixo, eu não ganho variável. Então, eu tô fazendo, se eu fizer trabalhar me matando ou trabalhar de boa, o meu salário vai ser o mesmo. Agora, pede pro dono da empresa fazer isso, né? Então, como terceirizado, eu digo, eu sou super a favor da privatização das empresas. Esse é o ponto que eu ia chegar. Esse é o ponto que eu ia chegar. Porque, queira ou não, o terceirizado é dono do negócio dele. Então, quanto mais ele entregar, mais as pessoas vão querer que ele faça, porque ele faz bem feito, né? E é simples, o mercado ele se autorregula. Não tá bom, não compra. Não tá bom, não vende. Então, quem entregar o melhor produto, a melhor solução, quem prezar mais pela sua empresa, vai continuar no mercado. Com certeza, né? Galera, então... Acho que é isso, Momento né? jabá da Thalita. Temos, esse é o ponto que eu queria chegar agora. A gente vai ter que cuidar aqui o relógio, porque a conversa tá muito boa. Mas, Thalita, a gente quer agradecer, então, a tua presença, agradecer o teu tempo. A gente sabe que tu podia estar fazendo money agora. Estou fazendo. Tá? Mais um motivo para se credenciar. Mais um motivo para se credenciar. Mas agradecer e deixar o espaço aí para você falar sobre o teu trabalho, sobre o que você faz. Como as pessoas te encontram. Exatamente, e vender o peixe. Agora é o momento que você pode depois fazer o recordezinho do áudio e mandar pra quem você quiser. Olha só. Com direito à trilha sonora no fundo ainda. Gente, então assim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Eu gosto muito de colocar o meu conhecimento para as pessoas. Como eu disse, a gente sempre tem que estar pronto para aprender e também para passar o que a gente sabe, né? Nunca você vai tirar o teu diferencial transmitindo o teu conhecimento. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que você tem que entregar o que você tem de melhor para as pessoas também evoluírem, né? Então, espero que eu tenha contribuído aí com quem ouviu nossos áudios, com os credenciados, e também estarei disponível para quem quiser tirar dúvida ou alguma coisa. Não ficou claro, Thalita, quero trocar uma ideia com você, também estou disponível, tá? E agora, fazendo meu marketing pessoal, né? Eu sou Thalita, sou arquiteta e urbanista, trabalho principalmente com corporativos, mas tenho muito clientes residenciais, e hoje eu quero entregar para o meu cliente um projeto com personalidade, um projeto diferente. Uma coisa que ele mesmo não pensou sobre o projeto dele. Eu gosto muito de cada projeto ser exclusivo, eu não gosto de fazer réplicas, eu não gosto de mais do mesmo. Quanto mais inusitada é a ideia do próprio cliente, me instiga a fazer um projeto diferente. Então, às vezes, quando o cliente próprio me procura com uma ideia diferente, eu gosto de empreender esse projeto. O que mais que eu tenho que falar? A Thalita também? É isso aí, eu acho que isso por si só eu já acho que vende... assim, quem me assistiu já me vendi pra caramba. Exatamente. Porque eu sou nota 10. Exatamente.
Isso aí. E aí, tá, como me encontra, né, gente? Eu preciso fazer uma deixa do meu Instagram, Thalita Dal Santo. Pode acessar lá. Não vou passar meu WhatsApp, porque eu quero muito que vocês acessem o meu Instagram. Tem muito projeto legal lá pra ver. Tem depoimento de cliente, tem antes e depois de projetos que são reformas. Então, eu acho que é legal vocês acessarem, darem uma olhadinha no Instagram. E aí, sim, lá tem um link que leva pro meu WhatsApp, pra quem quiser entrar em contato, fazer algum projeto, conversar. Enfim, tá lá disponível. Isso aí, Thalita, obrigado mesmo pela consideração de estar aqui gravando com nós. E eu acho que foi uma aula, foi umas dicas muito boas aí para quem quer empreender, quem quer dar o pontapé inicial. E não adianta, né? Mão na massa, a gente é reconhecido pelos problemas que a gente resolve, né? Falamos já várias vezes aqui. E é isso. Agradecer mesmo. Até a próxima. Vamos ter que chamar mais uma vez, né? Meu Deus. Faltou tempo. Dessa vez. Eu disse que eu falava bastante. Maravilha. Isso aí. Valeu, então. Até mais. Isso aí, galera. Obrigado.